Uma igreja que não consegue o crescimento numérico de membros pode se dar por diversos fatores, porque afinal de contas a igreja é um organismo vivo e diversos fatores internos e externos podem estar causando aí essa dificuldade. Mas quando a pergunta se trata se no início da plantação dessa igreja pode ser aí essa dificuldade, sim, existem alguns elementos. Então, por exemplo, quando um projeto de plantação de igreja é pensado e apresentado e colocado aí em andamento, normalmente o espaço, a localização, o investimento e também a questão de se pensar nos ministérios acaba não sendo adequado. Isso sim pode gerar aí uma dificuldade. Bom, a primeira questão é que a igreja precisa ser pensada para todas as faixas etárias e normalmente uma única faixa etária, um único grupo é focado e isso pode ser um problema. Algumas famílias chegam com filhos pequenos e a igreja na plantação tem a estrutura já no início para receber essas famílias, para ter ali um ministério infantil, para que as crianças, adolescentes, jovens, idosos, todas as faixas etárias possam ali já ter uma igreja estruturada. Então, normalmente, muitas igrejas, nesse processo de plantação, não está pronta com todos os ministérios. Você tem os elementos mais básicos, como o culto, o louvor, e não está preparada. Então, quando o visitante muitas vezes chega procurando uma nova igreja para se membrar, quando encontra uma igreja ainda não pronta, ainda não estruturada em seus ministérios, há essa tendência das pessoas não permanecerem ali. Então, esse é um primeiro erro muito comum. Então, no processo de plantação, no projeto, é necessário pensar em todos esses elementos. O investimento precisa ser alto e, principalmente, você precisa já ter uma equipe pronta para receber todas essas pessoas. O segundo erro comum que permite que a igreja possa ter impedimentos no seu processo de crescimento na plantação é o próprio processo da plantação, porque o processo de plantação de igreja gera em pessoas que estão ao redor a seguinte expectativa: eu vou para essa igreja e essa igreja vai ter que se moldar o que eu entendo que é a igreja, o que eu quero de uma igreja. E normalmente são pessoas que não se adaptaram em outras igrejas, são pessoas que têm alguns problemas de relacionamento e querem buscar nessa nova plantação de igreja um espaço para exercerem o seu ministério, a sua maneira. E existe uma estatística, principalmente nos Estados Unidos, onde 90% dos primeiros membros de uma plantação de igreja deixarão aquela igreja nos 3 primeiros anos. Então essa é uma estatística interessante. No meu caso em particular, na plantação nossa, eu acredito que cerca de 50% das pessoas que iniciaram conosco já não estão mais lá. E de fato, o problema foi esse. Pessoas chegaram, olha, é uma igreja pequena, aqui tem trabalho de sobra, e eu posso colocar e imprimir o meu ritmo, a minha filosofia, a minha teologia, o que eu entendo que é liturgia, e posso ter um espaço ali. Mas quando essas pessoas são contrariadas, quando essas pessoas são ensinadas que não deve ser assim, então elas acabam deixando a igreja porque dizem que essa igreja não era o que eles esperavam, né? Isso é uma coisa muito comum. Mas esse é um processo natural e necessário para um processo de plantação de igreja. A oração tem que ser para que o Senhor mande trabalhadores fiéis, humildes, para que possam então entender a visão da igreja. Então, uma plantação de igreja tem que ter uma visão muito clara, uma teologia muito clara, uma liturgia muito clara, para que quando as pessoas chegarem, elas entenderem, não, essa igreja tem essa identidade.
Eu não posso fazer o que eu quero aqui, porque ela tem uma linha, ela tem uma direção, e eu posso me adaptar a essa igreja ou não.